Que tal já começarmos a pensar no projeto verão, com qualidade de vida, com mais bem-estar e perder aqueles quilinhos que talvez estejam te incomodando? Na entrevista do dia, nós vamos conversar com a nutricionista da Clínica Casa, a Adriana Furquim, que vai estar trazendo dicas especiais, tanto para mim quanto para você, a partir de agora, aqui no Jornal da Top. Quem entende de longevidade e emagrecimento merece estar falando que é doutora, sim, porque vocês cuidam da nossa alma, do nosso bem-estar. E eu gostaria, inclusive, que a senhora já começasse falando para nós sobre os principais hábitos alimentares que contribuem para que possamos, no dia a dia, garantir mais qualidade de vida e uma vida aí mais longa, né? Bom dia! Olá, bom dia para vocês que estão me ouvindo aqui. Eu sou a Adriana Furquim, sou nutricionista lá da Clínica Casa. E, bom, os hábitos que a gente tem que manter, a gente sempre acha que a gente sabe o que tem que comer, né? É só fechar a boca para emagrecer, né? Mas os hábitos são os hábitos que a gente tem, de incluir mais verdura, legume no prato, colocar mais frutas no dia a dia, ter isso como rotina na nossa vida, né? Eu acho que quando a gente consegue fazer isso de forma mais natural, a gente consegue manter isso por muito mais tempo. Mas aí acontece o seguinte, eu entro lá no Instagram, eu entro lá no Facebook, vou até mesmo lá no Google e de repente eu vejo uma promessa dali com um produto especial, vejo ali uma dica de outro canto. São tantas promessas no ambiente digital de receitas milagrosas, produtos que vão me fazer emagrecer rápido, ou até mesmo, doutora, quando eu falo de dietas milagrosas. Como é que é lidar com a pessoa quando chega lá e fala assim: doutora, eu já fiz de tudo, mas eu não consigo emagrecer. Eu já fiz isso que a senhora está falando. A diferença é que a gente precisa entender o corpo como um todo, né? Então, quando os pacientes chegam lá na clínica, a gente analisa os exames, vê os sinais, os sintomas. Então, às vezes as pessoas não conseguem emagrecer, principalmente mulher, né? Quando está ali perto da menopausa, então tem uma oscilação de hormônios, que às vezes não é culpa da pessoa estar naquela situação, né? É muita informação realmente que tem hoje. Então, a gente precisa analisar a pessoa como um todo. Então, a medicina integrativa, a nutrição integrativa analisa isso de uma forma geral, né? A gente a gente personaliza isso para o paciente, né? Então, assim, não é a dieta do ovo, não é a dieta da lua, não é a dieta do sol. Então, assim, a gente faz isso de uma maneira acolhedora para a pessoa ter uma perda de peso saudável, né? Inclusive, talvez você esteja vivendo esse desafio de querer emagrecer e eu me identifico com você após a maternidade, né? Muitas mulheres acabam perdendo o controle do corpo com a maternidade, o período da gestação. Por exemplo, doutora, eu tive uma gestação de altíssimo risco. Eclâmpsia, pré-eclâmpsia, HELP. E eu sei que eu não estou hoje obesa, acima do peso, porque eu quero. E como é que uma mãe que está lá nos ouvindo, quais são os primeiros passos para que ela possa começar a ter uma rotina diferente, um novo estilo de vida e garantir aí que ela consiga emagrecer, porque não é fácil. Depois da gestação é impressionante que um negócio desenrola, fica pesado. Fica difícil. Eu sou uma prova viva disso, então eu também tive 2 filhos e engordei muito durante a pandemia, consegui perder o peso, mas perder peso não é fácil, não é é um desafio, né? E fazer isso sozinho é muito ruim, né? Então vocês precisam, todo mundo precisa de um acolhimento, de um apoio. Lá na clínica, a gente, quando o paciente chega, a gente acolhe, principalmente mulheres, né, mães. Então, passar por um processo de emagrecimento não é fácil. Então, a primeira coisa que tem que fazer é procurar ajuda, né? Então, a gente não consegue sozinho, porque emagrecer realmente é um desafio. E quando nós falamos em emagrecer, quais são os principais erros comuns no dia a dia de quem realmente tenta emagrecer? Eu acho que é a nossa relação com a comida, né? Vamos partir daí também, né? Não só a questão hormonal, a questão de vitaminas e minerais, que isso faz muita diferença. Aliás, é uma das coisas principais também que a gente tem que analisar, e a gente faz isso lá na clínica, mas a gente tem que entender a nossa relação com a comida, saber que a comida não é veneno, que nenhuma comida isolada
tem o poder de fazer a gente emagrecer ou da gente engordar, né? Então, eu acho que partir daí, da gente ter uma boa relação com a comida, saber que a gente pode comer a pizza que vocês estavam falando, né? Que a gente pode comer o sorvete e conseguir emagrecer mesmo comendo essas coisas, né? Isso lá na clínica é fantástico, porque eu sempre falo para os pacientes, olha, você não vai ter o dia do lixo, não existe o dia do lixo, porque nenhuma comida é lixo, mas você vai comer e vai comer bem, vai comer as coisas que você gosta. Então, eu posso emagrecer sem passar fome. Sem passar fome. Ninguém vive só de salada, só de fruta, né? Que boa Vamos ser notícia, sinceros. Júlia Ferreira. Vamos ser sinceros. Muito bom, bom saber disso, né? Não é Mas, claro? doutora, no meio disso tudo, tem uma coisa que eu sempre falo aqui, inclusive, a gente sempre comenta com os entrevistados, né? Quando se fala de saúde, importantíssimo, não só você saber balancear a questão da alimentação, mas exercício físico, prática de esportes é importantíssimo, né, também. Sim, isso mudou muito quando eu resolvi emagrecer, né? Então, eu acho que a prática esportiva faz com que você consiga manter o peso perdido, porque perder, às vezes, parece até fácil, né? Agora, manter que é o difícil. Então, a prática esportiva entra aí junto no mesmo caminho. Então, a gente tem que escolher um esporte ou uma atividade física que coloque o corpo em movimento, né? Não só para aumentar o gasto calórico, né? O gasto energético, mas também para você ter uma rotina, né, de se exercitar, porque não é um período de tempo que você vai fazer isso que vai fazer você emagrecer, você vai ter que manter isso para o resto da vida, né? E é interessante porque quando nós falamos, né, sobre emagrecimento, e aí vem aqui a Fabrícia está me mandando uma mensagem perguntando o seguinte, doutora, quando fala-se emagrecimento, o hormônio da tireoide, o problema de tireoide, ele influencia diretamente? Influencia diretamente. E é isso que a gente analisa lá também. Então, às vezes as pacientes, mulheres e homens também, vêm com vários exames alterados. Igual você falou assim, eu não estou assim porque eu quero. Então, a gente tem que analisar isso como um todo, né? A gente tem que ver os exames e ver como que isso influencia no ganho e na perda de peso. Porque hormônios da tireoide influenciam diretamente na questão de disposição, né? Às vezes a pessoa se sente fadigada, se sente desanimada e se sente culpada de achar que é falta de força de vontade. Ah, é só fechar a boca. Ah, não, mas por que você não faz uma caminhada? Entendeu? Mas isso, lá na clínica, a gente faz isso muito bem, porque a gente consegue analisar e entender esses sinais e sintomas e colocar isso em prática, né? Fazendo com que a pessoa desenvolva e vai lá, coloca o corpo em movimento e consiga se alimentar e se sentir melhor. Então, para você que está sintonizado na Rede Top de Rádios, existe um caminho e você precisa buscar ajuda. Buscar, por exemplo, a doutora Adriana Furquim lá na Clínica Casa, passar por uma consulta, ela vai entender a sua necessidade, passar os exames médicos e aí vocês trilham juntas esse caminho, vendo qual é a melhor atividade física, a melhor dieta, o melhor tratamento para que atinja objetivos. É isso. É isso. Então, vocês que estão me ouvindo aí, se vocês estão passando por isso, querem emagrecer, que seja perder 2, 3 quilos, ou que está se sentindo indisposto, que está com sintomas aí de fadiga, pode procurar a gente lá, me siga nas redes sociais também, @Nutri_, Adriana Furquim. E sigam também a Clínica Casa, que a gente posta bastante dica boa de alimentação e direciona vocês para o melhor tratamento que vocês podem ter. E aí eu fico pensando, né? Porque esse é um tema atual que nós estamos vivendo, inclusive alguns cientistas já falam, né? Os médicos, assim, referência da sociedade, inclusive, de nutrologia falando sobre o risco que a humanidade hoje vive em relação à obesidade. A partir de que forma que vocês analisam que a pessoa já começou a ser obesa? A obesidade, a gente mede ela pelo IMC, né? Hoje a gente consegue entender que o IMC acima de 30, né, assim 28, 30, já é considerado obesidade grau 1, né? Então, mas aí tem a parte do sobrepeso. Então, de 18 a 24,9 a pessoa é eutrófica. Acima de 25, de 25 a 30 ali tem sobrepeso. Acima de 30 já é considerado obesidade. E aí tem os graus 1 e 2, né? Então, hoje, atualmente, com os dados que a gente tem, mais de 60% da população está sobrepeso. E as métricas só aumentam, né? E qual é o primeiro sinal que a pessoa pode falar assim, acender aquele alerta, já estou numa situação em que eu posso ficar obesa?
Olha, a gente tem que analisar os exames, né? Eu acho que não só o peso, o IMC não é uma medida só isolada, né? Mas também a gente tem que analisar toda a composição corporal. Então, tem as pessoas que têm o IMC adequado, mas está com percentual de gordura muito acima do normal. Então, a gente, pelos exames, consegue ver se a pessoa está com alguma disfunção, tanto hepática quanto dislipidemia, alguma síndrome metabólica, resistência à insulina. Então, a gente tem que analisar pelos exames mesmo. Se você está em casa, se você já viu seus exames e foi num médico comum, falou, tá tudo normal, a gente não avalia só o valor de referência, né, mínimo e máximo. A gente tem que analisar o paciente como um todo e ver que os valores de referência ali, às vezes, não quer dizer tanto quanto os sinais e os sintomas que a pessoa está tendo, né? E a qualidade do sono? Estão perguntando aqui sobre a qualidade do sono. Ela pode ser um fator, inclusive, para acender esse alerta? Com certeza. O sono influencia muito, muito na questão da construção de músculos, de massa muscular. Então, a pessoa que não dorme bem, ela não consegue render tão bem ao longo do dia. E aí junta todos aqueles fatores de falta de disposição, fadiga, né? Então, a pessoa não consegue fazer as atividades comuns do dia a dia. A gente já está encerrando aqui a entrevista, é muito assunto para falar, é por isso que nós só estamos começando a adentrar esse assunto. Nós vamos começar a ter esse quadro aqui, né, com a Clínica Casa, trazendo informações para vocês sobre longevidade, sobre emagrecimento, sobre qualidade de vida. Deixa uma mensagem para os nossos ouvintes. Gente, se vocês querem emagrecer, vocês precisam procurar ajuda. Ninguém passa por um processo de emagrecimento bem, saudável e com manutenção da perda de peso sozinho. Então, vocês precisam de ajuda. Se vocês quiserem, liga lá na Clínica Casa, agenda com as meninas, a Vitória, Nathalie. O telefone é 998400123. Qual que é o Instagram? O Instagram é @acasacg e o meu é @nutri_Adriana Furquim. A gente vai ter o maior prazer. Fala que vocês ouviram a gente aqui na rádio e a gente vai ter o maior prazer de atender vocês. E é uma alegria poder receber vocês aqui no Jornal da Top, trazendo informações que realmente fazem a diferença, né, Adriana, na vida da nossa amiga, do nosso amigo, que aonde quer que esteja do estado, você vai passar aqui por Campo Grande, pode estar agendando esse atendimento e ver que o trabalho que eles fazem na Clínica Casa é diferenciado porque eles olham você como ser humano. Exatamente. A gente acolhe e todo mundo que está passando por esse processo precisa realmente ser acolhido da melhor maneira possível. Muito obrigada. Eu que agradeço.